Pessoal, boa tarde. Eu estou só auxiliando alguns parceiros que estão com dificuldade. A gente já inicia, tá bom? Ô, Alexandre, você pode liberar o acesso do microfone para o Brognaro, por favor? Você pode liberar o acesso ao microfone do Daniel Brognaro, por favor?
Testa aí, por favor, Brog. If you get to hear me now. No use don't show your shoulder. Things are easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you never A make Flávia ela trabalha mais em migração. Migração. A Sara, ela fica no remoto. E eu deixo aprender. the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me now, 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 now. If you get to hear me now. All the lights that guide the way. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Perfeito. Estão conseguindo ver minha tela? a tela sim. Mentoria certinho, né? Sim. Perfeito, pessoal. Boa tarde. Eu sou Lohane, trabalho aqui no time de parceiros da CEMIG. Eu tive o prazer de conversar com alguns de vocês durante a semana e eu agradeço imensamente a participação de cada um que está aqui, tá? Esse evento ele foi idealizado com muito carinho pelo nosso time aqui, pela nossa equipe do programa. E esse evento, ele é um evento leve, com o objetivo de aproximar um pouco mais de vocês, contextualizar, trocar experiência. E essa é a nossa primeira aula de uma sequência de encontros que nós vamos ter nas próximas semanas, para tratar alguns temas específicos que a gente tem no nosso dia a dia aqui no mercado de comercialização varejista, tá? Eu gostaria de aproveitar esse momento e convidar o nosso gerente de comercialização varejista, Leopoldo Sete, para poder apresentar um pouquinho mais sobre a importância da nossa mentoria e o papel de cada um de vocês nesse programa. Leopoldo, é com você. Boa tarde a todos. Para a CEMIG é uma felicidade enorme poder contar com os senhores nessa mentoria nossa, né, nossa primeira experiência em realizar uma mentoria em massa, algo que a gente já faz
diretamente, talvez diversos dos senhores já tenham tido essa experiência, né, de ter contato com nossos consultores, mas depois de muito estudarmos aqui, vimos a necessidade de realizar uma mentoria em massa. Já temos aí dezenas de presentes hoje. Novamente, uma felicidade enorme. Uma honra para a CEMIG, né? Uma empresa com mais de 70 anos de atuação no mercado, em diversos ramos, né? Dentre eles, a comercialização de energia no Mercado Livre, que é o nosso foco, atualmente o foco dos senhores, né? CEMIG com sua solidez, com sua pegada sustentável, né? Então, isso nos dá muita força de contar com os senhores aí em atuar nesse mercado. Dentro da atuação no mercado livre de energia, né, a gente busca, além de levar competitividade para os nossos clientes, né, a gente busca levar segurança, né, segurança e a solidez da nossa marca auxilia muito na a levar isso aos clientes, né? E os senhores, hoje, para a gente, são nossos principais vetores de chegada desses clientes, né? CEMIG como líder, o Energia, nossa marca Energia Livre CEMIG como líder de mercado e desde o ano passado líder também no mercado varejista, a gente tem como compromisso, né, levar ao mercado o conhecimento sobre o ambiente de contratação livre. A maioria dos senhores deve saber a dificuldade que é, né, ao chegar ao consumidor final, né, mostrar as vantagens, né, fazer com que ele entenda como funciona o mercado livre, né? Então, essa educação de mercado, hoje a gente acha primordial, né, essa necessidade, e os senhores nos auxiliam muito nisso. Por isso, né, dada essa relevância dos nossos parceiros comerciais, a gente tem a gente elaborou com muito carinho, como disse a Lohane, esse processo de mentoria, né? Ele vai contar aí com 5 fases, são 5 aulas, vamos dizer assim, 5 encontros, melhor dizendo, né? Que a gente vai passar primeiro, começando hoje, com o conhecimento sobre as faturas de energia elétrica e suas particularidades, né? As faturas do grupo A, eh, vai tratar de geração distribuída, irrigação, né? Na aula 2, a gente já vai passar pelos produtos que a gente oferta para os clientes, né? O melhor produto de mercado, o mais completo, o mais seguro, principalmente. Então, a gente vai passar pelo produto de desconto, produto de preço, né? Em seguida, lá no dia 21, a gente já vai passar para os senhores sobre o estudo de viabilidade, né, e as estratégias de renovação contratual, a importância da renovação contratual com antecedência. A gente vai alertar isso, que é um momento interessante que a gente está passando. Muito cliente que contratou há 2 anos atrás já tem essa necessidade de começar a se preocupar com a renovação e muitos não têm essa consciência, esse conhecimento. Então, os senhores vão ter esse papel super importante também. Em seguida, a gente vai compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Nós temos aqui consultores com 30 anos de CEMIG, 20 anos de Mercado Livre, né? Então, bastante figurinha para ser trocada com todos e para ouvi-los também, né? E por fim, uma última aula mais voltada aos parceiros exclusivos, os parceiros Plus, né, que tem aquele compromisso de auxiliar no processo de migração dos clientes do Mercado Livre. Também teremos uma aula para abordar de forma mais aprofundada esse tema de migração. Tá bom? Como a Lohane disse, a ideia é que sejam encontros leves, proveitosos, e espero que todos aproveitem ao máximo eh, esses encontros, tá bom? Boa sorte a todos, tenham um bom evento, grande abraço. Excelente, Léo. Muito obrigada por esse início aí.
Pessoal, como o Daniel comentou no chat, desculpa, eu estou com um probleminha na câmera, mas a gente vai ajeitando aqui no decorrer da nossa agenda, tá? Eu vou dar um minutinho para vocês, como eu mandei lá no convite, a gente vai ter um espaço para sorteio de brindes. Aí eu peço que vocês escaneiem aqui, façam o cadastro, é bem rapidinho, é só o nome e o telefone para a gente fazer esse sorteio no final do nosso evento, tá bom? Vou dar um minutinho para vocês aí. Hoje vocês ainda estão vendo minha tela? Sim. Sim. Sim, sim. Ah, ótimo. Ah, que bom, né, Muito bom. Lohane? Tarda, mas não falha. Pessoal, então eu vou passar aqui, tá? Caso alguém não tenha preenchido ainda, a gente volta no início, no finalzinho, coloca de novo, tá bom? Bom, é com muito prazer que a gente recebe a nossa ilustre, maravilhosa Gi, ela que é a nossa referência aqui no nosso time quando se trata de comercialização varejista, e ela que vai compartilhar conhecimento com a gente aqui. Vai dividir um pouquinho da experiência que ela tem, que é enorme, vocês vão perceber. E assim, ou agora a gente vai deixar o chat, a câmera desligada, para a gente ter uma transmissão um pouquinho melhor, mas o chat está disponível para vocês, então qualquer parte aqui da nossa transmissão que vocês tiverem dúvida, vocês podem ficar à vontade para colocar no chat, que no finalzinho a gente vai abrir um espaço para as perguntas e a Gi vai tentar responder o máximo possível, tá? Gi, a sala é toda sua. Muito obrigada, Lohane. Eu vou projetar aqui, pessoal, o nosso material da mentoria, né, para a gente poder começar a nossa aula. Antes de mais nada, né, quero desejar de novo as boas-vindas a todos que estão embarcados conosco aqui no projeto de mentoria, né, do programa de parceiros da CEMIG. Quero dizer que para mim é uma honra e uma alegria muito grande inaugurar esse projeto falando, né, da nossa entidade fatura, essa entidade tão importante, né, que a gente manipula, usa e procura entender aí a cada dia para estar conversando com os clientes. Eu trabalho na CEMIG já tem mais de 30 anos, mais de 20, né, como especialista no mercado livre. Então, é um assunto que eu gosto bastante. Nesses últimos tempos, eu tenho estado com vocês no dia a dia. Tenho certeza que vários aqui, né, a gente já teve oportunidade de conversar nas reuniões de onboard, de estar com vocês em reuniões com clientes, na parte consultiva de propostas. Então, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje focada nesse assunto, né, que vai inaugurar essa trilha de conhecimento que a gente vai percorrer durante todo o mês de agosto. Esse programa de mentoria, né, a gente percebeu, além do treinamento que a CEMIG disponibiliza, uma oportunidade para que a gente aprofunde mais um pouco, e aí o nosso olhar aqui vai ser um olhar mais prático para as faturas, não é a ideia a gente aprofundar muito em termos técnicos, né, nada disso, é transferir através das faturas, uma experiência de campo, né, os pontos principais que a gente precisa avaliar antes de fazer o nosso planejamento de abordagem do cliente e de enquadramento de produto. Então, é com esse viés que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa entidade chamada fatura. Vocês já estão vendo a minha tela, tudo certinho, né? Só para confirmar. Sim, Gi. Ótimo. Então, depois do nosso cliente, do nosso clima, né? O clima eu considero também uma entidade extremamente relevante no nosso cenário, porque é ele que dita os nossos preços.
eu coloco em terceiro lugar a fatura, como uma entidade bastante importante no nosso trabalho ali no dia a dia. A fatura, ela vai nos permitir, assim, ter um raio-x preliminar do cliente, não só em relação à questão do uso da energia, mas em relação a como ele gera esse custo, né, ao tanto que ele está atento ali às oportunidades da parte gerenciável ou não da fatura, se é um cliente que paga a fatura em dia ou não e vai sinalizar para a gente um pouco da saúde financeira, se é um cliente que tem benefícios ou não e como que a gente vai tratar esse benefício alocando esse cliente no Mercado Livre. Então, só para a gente dizer um pouco da importância de nós nos determos, né, quando a gente consegue, assim, buscar com o cliente a fatura dele, o tanto que é importante a gente parar um pouquinho e olhar para esse documento, para essa entidade, porque ali é que a gente vai começar a construir a nossa estratégia de abordagem, o nosso enquadramento de produto, que a gente vai buscar agregar, inclusive, outros valores no que diz respeito à gestão e redução de custo desse cliente. Então, eu peguei aqui, né, só para a gente começar a esquentar um pouquinho, uma fatura até da CEMIG Distribuição, de um cliente cativo, que recentemente chegou até nós pedindo uma proposta, né, para a migração, e aí eu já pude enxergar aqui algumas coisas, né. Primeiro, é um cliente que tem lá uma demanda contratada de 78, mas que usa ali só 43 quilowatts. É um cliente que tem um consumo muito baixo de energia no horário de ponta, que é aquele horário de 17 às 20, onde o custo da energia e do transporte é bem caro. É um cliente que tem um consumo alto de reativo, né? E é um cliente que está ali pagando o encargo moratório já pelo menos há 2 meses por atraso. Então, esse cliente tem aí componentes que ele pode gerenciar e antes mesmo de migrar para o Mercado Livre reduzir o seu custo. Mas veja bem, será que esse cliente não fez esse dever de casa porque ele não entende, porque a energia não é a principal dor na relação de custo que ele tem lá, né, do processo dele, ou seria isso tudo somado, né? E aí a gente vai vendo com a experiência de campo que um cliente com esse perfil é um cliente que normalmente não prioriza, né, a gestão de custo relacionada à energia. O que significa dizer que ele vai requerer de nós um envolvimento muito maior na fase de educação, na fase de conhecimento, até antes, né, do conhecimento do produto Mercado Livre. A gente precisa entender que não é, né, aquela dor principal, então a gente vai ter que trabalhar uma etapa antes de tentar vender energia para o cliente desse. Então, veja bem, só olhando para essa fatura, eu já tenho aqui uma estratégia, né, de abordagem já previamente delimitada para eu conversar com esse cliente. E aqui, pessoal, eu vou comentar com vocês, até para a gente fazer um alinhamento de expectativas, né? Nós temos aqui no Brasil hoje mais de 100 distribuidoras atuando. Portanto, vocês imaginem, né, que pelo menos 100 modelos de fatura a gente vai ter a possibilidade de acessar nesse mercado de energia livre. Né? É claro, a maioria aí na região sudeste, né, mas também na região sul, mas a turma que atua São Paulo, que atua em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, então vai ter a diversão garantida, né? Só em São Paulo, 19 distribuidoras, a gente tem em Santa Catarina e Rio Grande do Sul com um número grande também, né, de cooperativas, então modelos, nomenclaturas diferentes nas faturas, o que demanda não só de nós como consultores, mas principalmente do cliente, né, que é quem está ali com essa entidade para ser analisado, um esforço técnico às vezes muito grande. O cliente não tem paciência, não tem tempo, não é esse o foco. Então, nós que estamos aí com a missão de levar a competitividade, né, trazer as soluções aí de redução de custos, principalmente o Mercado Livre, vai ser função nossa conhecer um pouquinho mais desse universo. E aqui também, para nós fazermos esse alinhamento inicial, nós vamos focar as nossas análises todas naturalmente, né, nas faturas do grupo A, que é o grupo hoje elegível para migrar para o Mercado Livre. Não vamos comentar do grupo B, apenas no final vou fazer um comentário breve sobre o B optante,
e espero que o ano que vem a gente esteja assim evoluindo nessa trilha, né? E vamos ter uma mentoria toda especial para o grupo B, que vai ser o próximo aí a ser aberto para o Mercado Livre, mas não é hoje o nosso enfoque aqui. Quero comentar com vocês, de maneira bem rápida, a questão das componentes tarifárias, né, que a gente vê publicadas pela ANEEL, toda vez que ela faz um reajuste de tarifa para essas distribuidoras, ela publica um documento, e esse documento tem uma estrutura que mostra para o cliente o custo por posto, aliás, a tarifa, por posto tarifário, por tipo de modalidade azul ou verde, e ela também discretiza essa tarifa em duas componentes, que é a TUSD e a TE. A TUSD, que é a tarifa de uso do sistema de distribuição, que ela subdivide em TUS de fio e TUS de encargo. A TUS de fio é a nossa demanda em reais por quilowatt, a TUS de encargo em reais por megawatt-hora e a TE em reais por megawatt-hora, que é sempre ali, né, o foco aonde a gente vai buscar trazer a redução de custo, né, da fatura do cliente ao migrá-lo para o Mercado Livre. A gente, a grosso modo, troca essa TE por um preço de energia no Mercado Livre. Quem dera todas as distribuidoras do Brasil estivessem uma fatura padronizada com essas composições para facilitar a nossa vida e a vida do próprio cliente nas comparações que ele precisa fazer para tomar suas decisões. Não é bem assim, né? A gente vai passar algumas faturas aqui, né? Repito, não vamos conseguir passar todas, são muitas, mas algumas, né? Vocês que são agentes que estão atuando em nível Brasil, é interessante que tenham o contato, né, com essa diversidade de faturas, porque vez ou outra vão, né, encontrar esses documentos e aqui a gente já apresenta alguns com algumas diferenciações para as quais vocês precisarão ficar atentos. Então, vejam bem, existe um padrão que a ANEEL publica das tarifas, mas não existe um padrão de transcrição dessa estrutura tarifária para as faturas. É inclusive uma proposta em uma das consultas públicas da ANEEL, acho que esse ano, né, ela colocou uma consulta pública já citando a questão do Open Energy, em que será, né, mandatória essa padronização. Mas vamos começar aqui vendo a fatura da CEMIG Distribuição, né, que é uma empresa aqui da nossa hold. A fatura da CEMIG Distribuição talvez seja uma das faturas, pelo menos no meu entendimento, tem sido, né, mais pedagógicas do ponto de vista da aglutinação aqui dessas componentes. A CEMIG, ela mostra, né, logo de cara aqui, de maneira bem evidente, o enquadramento do cliente tarifário e o grupo tarifário ao qual ele pertence. Então, logo em cima, de maneira assim, bem destacada, a gente já pegando uma fatura da CEMIG, a gente consegue ver se esse cliente é elegível ou não. Já mostra nas primeiras linhas qual demanda esse cliente está usando, né? Esse cliente, que é o cliente do exemplo com o qual eu iniciei aqui a nossa conversa, mostra que ele está registrando uma demanda de 43, mas está ali não usando uma demanda de 35, que é a demanda sobre a qual não está sendo aplicado o ICMS. E logo aqui embaixo, a demanda que ele tem contratada, que inclusive é a demanda que nós usaremos como referência para pagar as comissões de vocês, né, em caso de fechamento aí de uma proposta para esse cliente. Observem que, no caso da CEMIG, ela não discretiza a TUSD, né, encargo e a TE. Quando ela vai mostrar para o cliente a cobrança associada ao consumo que ele registrou no medidor, no horário de ponta e fora de ponta, ela mostra a tarifa somada ao encargo no fora de ponta e na ponta, além de somada ao encargo, ao custo do transporte em reais por quilowatt-hora, porque a tarifa verde, né, não, a gente não precifica a demanda diretamente em reais por quilowatt na ponta, mas transfere esse custo para junto aqui da rubrica da energia. E por que eu estou fazendo questão de explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada?
É muito comum, quando a gente vai conversar com o cliente, né, iniciar com ele uma jornada educativa para ele poder fazer a migração para o Mercado Livre, ele perguntar de maneira bem objetiva: ah, esse preço de 245 que você está me oferecendo, ele vai substituir essas duas tarifas da energia fora ponta e ponta? Não, não irá, né? Lá na estrutura tarifária publicada pela ANEEL, né, para a CEMIG, está separado o que é TE e o que é TUS de encargo. Na nossa fatura, não. Então, esses 62 centavos não será integralmente substituído pelo 0,24 que eu estou oferecendo para ele, né, no Mercado Livre em reais por quilowatt-hora. Porque aqui a gente tem a TE e a gente tem a cobrança do encargo, que é a parte da TUJ em reais por megawatt-hora. Quando a gente vai para o horário de ponta, um pouquinho pior ainda, né? Porque além da TE, a gente tem a TUS de encargos e a gente tem o transporte. Então, a gente precisa discretizar, entender aquele slide anterior que eu mostrei, para mostrar para o cliente exatamente o custo, né, a grosso modo, que nós estaremos substituindo para ele no Mercado Livre por um custo mais barato. Por isso é que a gente precisa ter um entendimento, às vezes até um pouco mais aprofundado, para que a gente possa explicando para o cliente, gerar nele o conhecimento e principalmente a segurança. Olha, eu estou aqui te propondo uma coisa que eu, né, sei exatamente o que eu estou propondo, o que, que eu estou trocando, aonde está aqui o vetor de redução de custo que a gente está trazendo através da proposta do Mercado Livre. E aí, agora a gente vai fazer um passeio aqui por algumas faturas, né, mostrando um pouquinho aqui a fatura equatorial lá do Pará, é uma fatura também que não usa aquela estrutura da tarifa que a ANEEL publica, ela mostra aqui no cabeçalho, né, se é um cliente do grupo A ou não, normalmente as faturas mostram no cabeçalho mesmo esse enquadramento para a gente ver, né, o cliente que é elegível ou não. Ela também chama atos de fio de demanda, né? Nós vamos observar que a maioria das distribuidoras, né, usa essa nomenclatura de demanda, destaca a demanda contratada na fatura dela, né, de maneira assim bem objetiva. Já a Enel, ela traz, né, muitas informações aqui de dados de medição com letras bem pequenas, né, dificultando um pouquinho assim para a gente, mas também é uma fatura detalhada. Mostra no cabeçalho o enquadramento tarifário, né, o grupo tarifário do cliente aqui, que é o A4, destaca a questão da demanda, que é o valor que a gente vai usar lá para pontuar vocês nas comissões, e aqui a Enel já discretiza na fatura dela a TUJ e a TE. Ela faz essa separação. Ela chama demanda, né, a TUJ de fio de demanda mesmo, mas lá na parcela da cobrança de energia, ela já separa o que é tarifa de energia da TUJ de encargos, para o cliente poder enxergar de maneira mais objetiva aquele custo que ele vai estar substituindo por um outro mais barato lá no Mercado Livre. A fatura da CPFL, né, já é uma fatura bastante detalhada, ela também discretiza em TUJ e TE, aqui essa fatura nos mostra também que é um cliente que tem injeção de energia, né, da GD, ela detalha o fator de potência global desse cliente e é uma fatura interessante, né? Mostra aqui também, né, o enquadramento logo no cabeçalho, grupo A, tarifa verde, porque ela vem e tem uma segunda folha, e se o cliente for até do Mercado Livre, uma terceira, é uma fatura até bem extensa, onde ela traz muitas informações para a gente também ampliar o nosso olhar de raio-x sobre esse cliente. Além da demanda contratada, ela mostra o histórico por um gráfico, né? Então a gente vai vendo ali se é um cliente sazonal ou não, se ele tem um consumo médio, né, mais ou menos parecido o mês todo, mostra aqui para a gente a questão da injeção de energia dele, da GD, né?
até dar uma dica, né? Se é um cliente que está tendo ali algum problema de fornecimento com ela ou não, com esses indicadores de continuidade. Não tem sido comum as distribuidoras manterem, né, essa informação aqui nas faturas, mas a CPFL traz tudo isso. Então, uma fatura que nos permite até fazer uma auditoria, né? Se o cliente quiser checar tudo isso aqui, a gente tem muita informação aqui na fatura da CPFL. A Celesc também tem uma fatura detalhada. Ela mostra no cabeçalho como todas o enquadramento. Ela traz para a gente aqui a demanda, né, que está sendo consumida por aquele cliente, numa outra linha abaixo, a demanda que está, a diferença entre a contratada e o que não está sendo consumido, onde não há incidência de CMS, e ela também detalha o histórico, não através de um gráfico, mas a gente tem a oportunidade aqui de entender, né, como que o cliente usa essa energia aí num horizonte de 12 meses. Então, uma fatura também bem detalhadinha. E a demanda contratada destacada. Essa fatura da EDP também é uma fatura que detalha, né, a TUG e a TE, ela faz essa separação das tarifas para mostrar para o cliente, né, o que ele está pagando efetivamente da energia no cativo, traz de maneira muito clara, talvez aqui mais clareza nos dê em relação ao enquadramento, seja essa fatura da EDP, mostrando que ele é um cliente do grupo A, que está no subgrupo A4, é da tarifa verde e traz também aqui as informações da demanda contratada e da demanda que está sendo registrada e da não utilizada. Esse cliente, por acaso, né, está com uma sobrecontratação muito grande. Tem uma demanda alta, né, quase 300 quilowatts, mas usando ali menos de 70. Então, tem aqui uma oportunidade, né, e eu sempre comento isso, pessoal, porque é até uma forma, né, de gerar uma aproximação e de já agregar ali para o cliente, né, uma consultoria prévia, antes mesmo dele migrar para o Mercado Livre em 180 dias, já mostrar para ele uma oportunidade que ele tem de reduzir o custo de maneira ali quase imediata. Então, energia reativa, né, demanda subutilizada ou demanda de ultrapassagem, são dicas que a gente pode compartilhar com o cliente aí e já criar ali uma interação maior com ele. Essa fatura da Equatorial, nós vamos nos deter um pouquinho mais nela, é uma fatura um pouco mais complexa, né? E aí a gente vai observar que é um cliente da tarifa azul, portanto, ele tem uma demanda contratada na ponta e outra no fora ponta. É incomum um cliente, né, com enquadramento na tarifa azul, então toda vez que a gente pega um cliente assim, eu como trabalho há muitos anos no setor de energia, né, eu não consigo não simular se esse cliente está bem enquadrado ou não. Eu pego uma planilhinha aqui e já olho se ele deveria mesmo estar na tarifa azul ou se não seria melhor para ele, né, fazer um reenquadramento na tarifa verde, né, só mais um trabalho que a gente pode agregar antes de fazer a migração dele para o Mercado Livre. Observem que essa fatura, ela tem nomenclaturas bem diferentes destas que nós vimos nas faturas anteriores. Ele traz aqui, né, naturalmente, a indicação de que é um cliente do grupo A, mas observem que a demanda, ele coloca aqui informações adicionais. Demanda livre PCH 50, FP com DESC 50%. Imagina o cliente pegando essa fatura, né? Como que ele desvenda o mistério, né, do que está escrito aqui. Isso aqui nada mais é do que a informação de que esse cliente tem uma demanda que vai ter um benefício de desconto na tarifa dela de 50%. Isso indica que esse cliente compra uma energia que nós chamamos de energia incentivada e 5. O fornecedor que ele contratou, ele é um cliente do Mercado Livre, né? Comentando, quando há esse destaque, isso já é uma informação de que esse cliente já está no Mercado Livre e ele compra de um fornecedor que gera a energia incentivada com esse desconto. Se o gerador, né, tem esse desconto,
ele, como consumidor desse gerador, também terá como benefício esse desconto de 50% na tarifa de uso, na parcela da demanda, tá? Não tem desconto na TUS de encargo, só na parcela da demanda. Aqui em Minas, né, tem esse desconto, né? Todas as distribuidoras são obrigadas a aplicar esse desconto para o cliente quando o fornecedor também tem esse desconto, e aqui em Minas tem a particularidade desse desconto não incidir sobre o ICMS, tá? Então é só sobre a tarifa com PASEP e COFINS, o ICMS não entra nesse cálculo. É interessante a gente comentar com vocês algumas experiências que a gente tem tido com esses clientes que já estão no Mercado Livre, porque são faturas mais complexas que guardam ali uma oportunidade até de auditorias, né? A gente recentemente teve um caso em que um cliente que estava contratado com o fornecedor veio até a CEMIG, né, para iniciar ali uma conversa sobre uma renovação bem futura, e aí ele nos deu a oportunidade, né, de conhecer a fatura e o contrato que ele tinha, e nós observamos, na verdade, num primeiro momento, só olhando para a fatura, de que aquele cliente talvez não estivesse recebendo o desconto pactuado em contrato. Então, nós propusemos fazer essa auditoria para ele, olhando a fatura do livro e a fatura dele da distribuidora, e vimos que realmente o fornecedor não estava cumprindo o contrato, recuperando lá no preço da energia a perda do desconto que ele havia tido como gerador, que era uma das cláusulas que estavam lá. Então, aquele desconto prometido lá no início da negociação não estava acontecendo na prática. Baseado nesse descumprimento de contrato, esse cliente fez, né, a rescisão com esse fornecedor e passou então a ser atendido pela CEMIG. É uma oportunidade, né, que a gente tem tido, esse foi um caso recente, mas nós já tivemos outros, de quando a gente acessa um cliente que já está no Mercado Livre, a gente poder prestar esse serviço e eventualmente até trazer esse cliente para nós. Então, quando vocês encontrarem, né, forem fazer as prospecções e encontrarem uma fatura já do Mercado Livre, são duas perguntas que a gente deve fazer para esse cliente. A primeira, quando vence o seu contrato? E a segunda, talvez mais importante, você está satisfeito com o seu fornecedor de energia atual? Ele está performando o seu contrato em relação ao cativo conforme ali o acordado inicial? A gente começa aí uma conversa, né? E aí eu quero de novo colocar para vocês que o nosso time está muito à disposição, né? O time de consultores para auxiliar vocês nas tratativas, né, com clientes que tiverem essa característica para a gente poder desenvolver eventualmente até negócios, né, no curto prazo com eles. É, e um ponto importante, falando, abrindo aqui um parênteses da renovação, às vezes o parceiro chega e fala assim, ai, mas esse cliente está no contrato, no Mercado Livre, o contrato dele só vence o ano que vem. Ótimo, né? O cliente do Mercado Livre nunca renova contrato em cima da hora. É um risco muito grande. Como eu comentei lá na frente, a nossa segunda entidade mais importante aqui do dia a dia, que é o clima, a gente tem uma volatilidade de preço muito alta, né? Períodos de chuva muito ruins, com preços altos, então quando o cliente deixa para renovar o contrato muito em cima da hora, ele acaba acessando ali um preço alto. Então, a gente sempre que encontra um cliente que está com um contrato para vencer, assim, 2 anos para trás, a gente já, né, oferece para ele a oportunidade de apresentar uma proposta, né, e de já começar ali as conversas para renovar isso com bastante antecedência. Então, né, se entusiasmem quando pegarem aí uma fatura de um cliente que já está no Mercado Livre. Primeiro, que é uma oportunidade de venda real. Segundo, que esse cliente muito provavelmente vai ter um processo decisório muito mais rápido. Aquela etapa de educação, ele já superou lá atrás, quando foi a primeira vez para o Mercado Livre, então aqui a gente vai estar numa discussão, né, de nível mais elevado, de produto, de prazo, né, então é muito bom quando a gente pega um cliente com esse perfil. Aqui também, né, destacando essa parte de baixo da fatura, se tem encargo de conta Covid, escassez hídrica destacado, também é uma dica, né, de que esse cliente está no Mercado Livre.
todo mundo paga esse encargo no Brasil. Lá no mercado cativo, ele está escondido dentro das tarifas, mas aqui no Mercado Livre, o consumidor paga de forma destacada. Então, se tem esses encargos, esse cliente está no Mercado Livre. Aqui eu fiz um destaque na questão do ICMS, só para comentar com vocês que às vezes nós prospectamos clientes que têm isenções específicas de ICMS. A gente precisa ter um cuidado com esse cliente para que a gente, ao transferi-lo lá para o Mercado Livre, ele não perca essa isenção. Né, a gente já teve a discussão aqui até com o hospital, bem interessante, né? A gente estava bem avançado. Aí, quando nós vimos ali uma isenção que ele tinha de ICMS, a gente voltou para o jurídico dele, né? Assessoria contábil, e quis que eles dessem, né, uma olhada no teor dessa decisão que dava para ele esse direito de isenção, porque, dependendo do despacho do juiz, essa isenção pode não ser levada lá para o Mercado Livre. Então, é mais um ponto de atenção que a gente precisa ter também, né, quando a gente vai conversar com o cliente e já ver essa diferenciação aí na fatura. Aqui eu quero mostrar para vocês uma fatura, né, da RGE, também uma fatura de cliente do Mercado Livre, né? A gente vai ver aqui que ela, olha só, lá a gente viu, né, uma nomenclatura lá Equatorial de Goiás, aqui na RGE é uma outra nomenclatura, uso da distribuição, do sistema de distribuição 49,88, desconto de junho, né? O 49,88 é o desconto da fonte incentivada, que lá atrás, na outra fatura, estava 50, aqui ele já colocou o desconto real, que foi carregado naquele mês, né, do gerador para esse consumidor. Então, é um cliente também do Mercado Livre. E esse cliente, ele tem uma demanda de 500 quilowatts, né, mas compra energia incentivada, com 500 ele também poderia comprar um outro produto que é energia convencional, mas essa informação do desconto já nos diz que o produto atual dele é energia incentivada, então a gente vai, quando for a fazer a abordagem, né, levar também o mesmo produto, que provavelmente é o produto, né, de melhor enquadramento para ele, e muito provavelmente, não necessariamente, mas muito provavelmente é um cliente do atacadista, né? Os clientes com demanda de 500 ou mais podem ser modelados num outro perfil na Câmara, que é esse modelo do atacadista. Então, a gente vai precisar olhar esse cliente também sobre esse aspecto de uma eventual proposta atacadista. Muito embora, né, devo dizer para vocês que esses clientes do atacadista têm nos procurado muito para fazerem as suas renovações no varejista, porque há vantagens evidentes, né? Uma delas é a cobertura de encargos, ele fica livre dessa variação, e a outra é a liberdade no consumo. A gente tem feito muitas renovações de clientes do atacado aqui no varejista, né? É um cliente que a gente vai precisar educá-lo um pouco mais, né, em relação à questão do entendimento desse produto melhor que é o varejista, mas a gente tem tido, assim, muito sucesso aqui na transferência desse cliente, desse porte aqui para o nosso varejo. Então, aqui a gente vai ver também uma fatura, né, por curiosidade, de uma cooperativa lá do Sul, que é a Sermissões. É uma fatura, assim, bem resumidinha, né, não traz muitas informações, mas vejam que a nomenclatura, embora seja um cliente livre, também é diferente, né, lá eles estão chamando de encargo de uso do sistema de distribuição, EUJ, então ele separa na energia ponta e fora ponta, na verdade não é energia, é encargo, né, apesar dele chamar aqui de energia, ele mostra ali também o enquadramento, aqui a demanda, né? E por que que a gente sabe que ele é um cliente do Mercado Livre? Porque ele também traz aqui a rubrica do desconto na TUJ fora ponta, né? E a TUJ da ponta. Aqui não está escrito em lugar nenhum que ele é um consumidor livre, mas apareceu aqui esse desconto, a gente já observa, né,
que ele é um cliente do Mercado Livre. Não tem cobrança de energia nessa fatura. Observem que lá no início dos itens ele escreve a palavra EUSE, encargo de uso do sistema de distribuição, embora na frente ele coloque energia, mas possivelmente para que haja o entendimento de que a cobrança do encargo é proporcional à energia que ele está medindo. Então, mais uma fatura aí para a gente poder conhecer, né, de uma cooperativa. E aqui, pessoal, eu já vou entrar nos casos específicos, né, que são basicamente dois que a gente vai comentar com vocês, que é os clientes que têm saldo, né, de energia solar aparecendo lá na fatura, são os clientes com GD. A gente tem aí uma classificação, né, dessas GDs através dessa resolução da ANEEL 3169, classificando as GDs em GD1, GD2, GD3. O que nos interessa aqui, né, é a cobrança do uso da rede, que será progressiva para o GD2 e 3, né, sendo que não haverá para o GD1 até 2045. Isso lá na frente vai fazer alguma diferença, mas agora, para efeito de enquadramento, não. Mas eu quero comentar com vocês sobre como nós analisamos essas faturas de GD que chegam até nós aqui na CEMIG. Vamos pegar aqui uma fatura da CEMIG Distribuição, né? A gente vai ver esse cliente em especial, é um cliente até que fechou o contrato recentemente. Ele é um cliente que tem uma geração solar local, GD1, então tudo que ele devolver para a rede, né, vai ter custo zero de transporte, o crédito vai ser feito aqui, né, com a tarifa idêntica, então excelente para ele, né, mas ele ainda continua usando uma energia, puxando, né, lá da distribuidora um volume de energia bem grande. Ele instalou a GD, em algum momento, provavelmente no final de semana, em algum horário, ele não rode a planta, ela gera um residual, manda isso lá para o sistema da distribuidora e isso vira um saldo, mas ele consome ainda muita energia aqui no mercado cativo. Esse cliente que tem esse saldo, quando ele vai para o Mercado Livre, ele não pode mais usar esse saldo como consumidor livre. Então, ele perde essa compensação. Por isso é que a gente precisa fazer uma análise mais detalhada desse cliente antes de convidá-lo a migrar para o Mercado Livre. Eu preciso entender o seguinte: quando eu pegar o consumo total desse cliente, que no caso aqui, né, seria os 48.978 com os 2.354, né, que a CEMIG-D não está faturando porque está sendo compensado lá no saldo, eu vou ver que esse cliente, na verdade, está consumindo aqui 2.706 da ponta com os 51.332 do fora ponta. Esse volume de energia é o que eu vou faturar, né? Se esse cliente estivesse hoje no Mercado Livre com esse consumo, é o que eu faturaria lá no Mercado Livre. Então, eu preciso entender se a proposta do Mercado Livre que eu tenho para esse consumo global vai resultar numa fatura maior ou menor do que a que ele tem usando o saldo de compensação dele hoje. Há muitos casos que só de olhar a fatura eu nem faço conta. Vamos imaginar que esse cliente estivesse compensando aqui em torno de 35 a 40 mil reais de saldo de GD. Ele está compensando muita energia. Para eu levá-lo para o Mercado Livre, para ele ter uma redução ainda maior, a energia teria que estar num custo muito barato, porque esse cliente, eu vou somar o que ele está perdendo de compensação ao consumo atual para poder aplicar um desconto. E muito provavelmente esse desconto vai ser menor do que o que a compensação está trazendo de redução para ele hoje. A gente encontra muitos clientes com GD com propostas de Mercado Livre que não estão espelhando o desconto efetivo, né? Recentemente a gente atendeu um cliente aqui, né, que estava lá, o fornecedor falando que ia dar 30%, e ele tem uma compensação muito alta. Nós fizemos as contas e vimos que não era bem assim. Ele não pode comparar o cativo integral com o livre, ele precisa comparar o cativo
com a compensação que ele tem hoje com o livre. E aí o desconto efetivo dele era muito mais baixo que isso, né? Então, esse cliente está ali fazendo um dever de casa de um custo de grid zero que eu vou comentar mais à frente para ver se realmente é interessante ele fazer a migração. Então, assim, vocês, quando pegarem uma fatura, né, se enxergarem ali uma compensação muito alta, já acalmem o coração desse cliente, falando para ele que ele deve permanecer aí no mercado cativo com a compensação que ele tem, até que haja, né, uma oportunidade ou de preço baixo ou de mudança regulatória para que a gente volte a avaliar essa condição de migração. Tudo aqui, gente, a gente tem que tratar esses clientes com muito carinho, né? Tê-lo sempre como um lead ali registrado, porque as coisas são muito dinâmicas no mercado de energia. Se o preço cai muito, pode dar viabilidade. Se o governo muda a regulação, pode dar viabilidade. Então, a gente vai construindo ali uma relação, deixando a nossa marca, né, ajudando esse cliente a entender um pouco mais, porque quando tiver oportunidade, eu não tenho dúvida, e eu já passei por essa experiência muitas vezes aqui, que o cliente volta, né? Ele volta e fala, olha, eu queria que você reavaliasse, né, para ver se está na hora da gente ir, e então a gente consegue, né, mostrando para ele ali o benefício, trazer esse cliente para a nossa base, fazendo sempre um bom trabalho. Mas esse é um dever de casa, né, que agora com essa mentoria vocês vão ficar craques aí nessas análises e vão poder ajudar os clientes que vocês encontrarem com um perfil de compensação maior, mostrando para eles, né, dando a tranquilidade de que eles devem aguardar um cenário melhor para migrar. Gi, Aqui eu, sim, desculpa te interromper, Gi, mas só para te dar um tempinho aí e lembrar, né, aos nossos parceiros aí que se quiserem fazer perguntas, né, ou tem dúvidas aí em relação a esse conteúdo aí importantíssimo, né, que você está apresentando, né, mandem no chat aí que ao final a gente vai selecionar algumas para você responder. excelente, Daniel. Obrigada, eu tinha esquecido de comentar sobre o chat. Obrigada. E aqui, pessoal, né, a gente vai mostrar, né, a CEMIG talvez seja uma das poucas distribuidoras que destacam, né, a classificação da GD, GD1, GD2, GD3, isso agora no momento presente não vai ter tanta relevância do ponto de vista do custo, mas daqui a pouco sim. E uma coisa importante é que o cliente que tem isso na fatura, não necessariamente ele tem a GD local. Se ele tiver a GD remota, aí é que a gente não migra ele mesmo, porque ao migrar para o Mercado Livre, ele não vai conseguir transferir essa energia da GD remota para a planta, ele vai perder mesmo tudo, inclusive o que ele está compensando ali em tempo real, no uso da energia. Mas tem um outro cliente que a gente precisa ficar atento, que é um cliente que nós queremos atrair, que é o cliente da GD por assinatura. Né? Eu não consigo desvendar esse mistério olhando aqui para a fatura de muitas distribuidoras, se ele é um cliente que tem GD própria ou se ele é um GD por assinatura. Se ele for um GD por assinatura, a gente vai conversar com ele, entender a fidelidade que ele tem no contrato, se está terminando, que desconto que ele tem e aonde está incidindo esse desconto, né? Porque normalmente a GD por assinatura ela está só sobre a TE e sem o ICMS. E quando eu comparo esse produto com o produto de Mercado Livre que oferece desconto sobre a TUD, mais a TE, mais o ICMS, muitas vezes eu vou ter uma proposta de redução muito mais competitiva do que a que ele tem hoje. Então, assim, o cliente com GD por assinatura, né, a gente tem sim que trazê-lo, né, fazer essas contas aí a gente desconsidera na conta a perda dessa compensação, porque ela não é dele, é da Fazenda Solar, e a gente faz esse estudo. Já fizemos a recepção de vários clientes de GD por assinatura aqui no Mercado Livre da CEMIG. Aqui só para a gente, né, ter contato com uma outra fatura, né, que traz também, além daquela da CPFL, essa questão da compensação, que é uma fatura da Copel, ela cita ali energia injetada, né, FP, né, fora ponta, e assim, a Copel ela já destaca a compensação na TE e na TUJ de forma discretizada, diferente da CEMIG, que
coloca tudo ali na rubrica de energia. É um cliente também que a gente vem analisando, porque esse cliente ele está aqui no limite da viabilidade de migração, né? Ele tem um consumo de 8 mil e pouco, está compensando aí em torno de 3 mil e pouco, mas existe um outro custo, que eu vou comentar agora em seguida, que é o do grid zero, que vai ser o ponto, né, dele decidir ir ou não para o Mercado Livre. Então, já fazendo as considerações aqui sobre essas unidades com GD, né, mais uma vez, não existe compensação de saldo de GD no Mercado Livre. Compensação de energia é um evento exclusivo do mercado cativo. Claro que existe um outro agente de mercado chamado autoprodutor que pode usar esse saldo, vou chamar de saldo, mas o nome não é esse, né? Essa energia excedente, mas é uma outra, um outro enquadramento, né, para um outro porte de cliente. A gente sempre deve observar o histórico da geração e compensação, às vezes a gente pega só uma fatura e não entende a sazonalidade, né, dos clientes, precisa olhar no retrovisor às vezes. Eu analisei um cliente GD de escola, e eu peguei a fatura, fiquei super empolgada com a fatura dele. E aí a gente fez uma reunião conversando, né, esse gestor me disse assim, mas a gente entra em férias, dezembro inteiro e janeiro inteiro. Aí, quando a gente foi ver o saldo de geração desses meses, era gigante. Quando eu planilhei, né, esses 12 meses e a gente viu o resultado versus o custo do grid zero, a gente recomendou que esse cliente não fizesse a migração, porque ele ia perder um saldo muito grande desses meses de férias. Então, a gente precisa estar atento também ao perfil, né, desse cliente aí. E um fator que tem sido decisor para os clientes de pequeno porte, que tem GD com baixa compensação, que é o custo do grid zero. O que acontece hoje no Brasil? Existe uma regra, né, que o cliente que vai para o Mercado Livre, quando ele tem GD, ele precisa interromper a injeção desse excedente para o sistema da distribuidora, colocando ali um relé, né, de fluxo inverso para impedir essa injeção. Só que para gestão do processo, ele precisa também instalar um outro equipamentozinho que a gente chama de grid zero, que aqui em Minas está custando na faixa de 40, 60 mil em média, e que pode, às vezes, ele ter uma baixa compensação, ele fala, opa, mas Mercado Livre para mim é muito melhor, mas quando ele põe na conta o custo do grid zero, isso demora a retornar o investimento. Então, é um cliente também que a gente alerta, né? Olha, você tem esse custo a mais, então precifique, dê uma olhada com o seu engenheiro, vê aí se o retorno desse investimento faz sentido para você, porque às vezes não vai fazer, você vai ter que gastar dinheiro para ir para o Mercado Livre. Então, cliente muito pequenininho, a gente deve ficar atento ao custo do grid zero também. E uma outra questão que está aparecendo no mercado agora, que eu já vou adiantar para vocês, que é a precificação da energia para clientes que têm GD. Né? O mercado já está começando a olhar, porque a curva de consumo desse cliente ela é uma curva bem específica, e como nossa precificação também aqui, né, na energia ela é horária, isso em algum momento pode gerar ali uma precificação a mais pelo fornecedor. Então estejam atentos a essas diferenças quando receberem também essas propostas. E aqui, pessoal, eu vou comentar finalmente sobre o irrigante noturno. Nós recebemos muitas faturas de clientes, né? Eu vou chamar irrigante, mas por favor entendam também que o pessoal da aquicultura entra nessa mesma história. São clientes, né, que classificados como rural, que possuem um benefício de desconto que varia de 70% a 90% na TUSD e na TE, na TUSD de encargos e na TE. Então, é um benefício gigantesco. Em algum momento, ano passado, a ANEEL nos deu aqui, não só para a CEMIG, né, mas de um modo geral, um parecer voltando um pouco atrás na questão de que o cliente não pode ter mais de um benefício na tarifa, né? O cliente irrigante ele já tem um benefício alto,
tem uma lei que fala que o irrigante ele não, e outros não podem acumular benefícios, benefícios, leia, subsídio. Em algum momento a ANEEL entendeu que esse cliente, ao migrar para o Mercado Livre, poderia manter na TUSD o benefício do irrigante e também agregar o benefício do desconto da fonte incentivada. Então, alguns clientes, não com a CEMIG, né, mas alguns clientes fizeram essa migração para o Mercado Livre, mas logo no início desse ano, a ANEEL publicou uma consulta pública, dando sinais de que esse cliente terá que escolher o benefício quando for homologada essa sugestão que ela colocou nessa CP07. Então, o mercado que a gente não tem movimentado, embora seja gigantesco, aguardando a consolidação dessa regulamentação, porque se eu levar esse cliente, considerando que ele vai pagar menos, mantendo uma parte do benefício irrigante associado a um custo de energia menor e ao desconto na TUJ, ele perde esse desconto na TUSD, esse cliente pode passar a pagar até mais caro lá no Mercado Livre. Nós fizemos o teste aqui, né, de uma massa de dados que a gente tinha na nossa base, sem essa CP, muitos viabilizariam, com ela, poucos. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente ter a materialização, né, disso que eu estou comentando num gráfico. Esse cliente aqui, né, é um cliente irrigante, a gente, aqui da base da CEMIG Distribuição, a classificação dele já está lá da primeira linha, irrigante noturno, demais regiões, tem um desconto aqui dos 80%, portanto, é um cliente que gere bem a fatura, vejam que é uma fatura limpinha, né, demanda, não está sobrando nem faltando, nem usa energia na ponta, praticamente aqui ele não usa, e é um cliente que desloca muita energia para o horário reservado, né? Só recapitulando, o cliente irrigante é aquele que desloca a irrigação para o horário noturno, de 21h30 às 6 da manhã, classicamente é uma janela de 8 horas e meia dentro desse intervalo, ele liga os pivôs nesse horário e, portanto, ao usar energia nesse horário, ele tem esse descontão que a gente viu lá. Então, olha só, ele consome durante o dia aqui nessa fatura 38, mas lá na madrugada, né, à noite, ele está deslocando 33, que é muita coisa. Agora, vejam bem, esse cliente, né, tem uma demanda contratada aqui de 275. Eu preciso olhar o histórico dele para entender se eu vou, em algum momento, provocá-lo ou não a ir para o Mercado Livre, a depender do resultado dessa consulta pública, né, o que vier na legislação. Observem que esse cliente rural é uma lavoura, ele tem uma sazonalidade no consumo de energia. E ele desloca uma quantidade muito grande de energia para o horário noturno no período seco, que é onde ele está irrigando, né? Então, olha só, o mês de agosto consumiu lá no horário fora ponta 15, mas no noturno 61, praticamente 4 vezes mais, né? Então, a gente precisa olhar para essa sazonalidade, né? Entender o tamanho do benefício que ele está tendo ao deslocar muita energia para o horário da madrugada, porque às vezes eu olho para essas curvas e nem faço conta. Eu já vou saber que não compensa esse cliente fazer a entrada dele no Mercado Livre e perder esse baita benefício que ele tem. Olha esse gráfico, a barrinha azul, né, é o que ele está consumindo fora ponta, a barrinha laranja, o que ele está consumindo aqui no horário reservado, onde ele tem o descontão. Veja que aqui de junho até lá para setembro, ele, né, ele desloca muito a energia para o horário noturno, então é um cliente, né, que a gente vai fazer o seguinte, eu vou plotar aqui o custo da energia no Mercado Livre, vou simular todo esse cenário, para ver se no horizonte de 12 meses vai ser melhor ou pior ele estar lá no Mercado Livre. E normalmente um cliente com esse nível de deslocamento aqui, dificilmente a energia no Mercado Livre tem que derreter, o preço tem que derreter para ser melhor para ele, para o Mercado Livre, do que manter o desconto nessa energia nesses meses. E, eventualmente, né, às vezes até o global aqui dá um resultado positivo, mas às vezes eu vou gerar um impacto grande para ele em algum mês, né? Porque lá no Mercado Livre, o que que eu vou fazer?
toda essa energia somada aqui, eu vou deslocar para o Mercado Livre com um determinado preço ou desconto. Ele deixa de ter a percepção do desconto grande na TE, né, nesse modelo de Mercado Livre com essa característica de gigante. E é um cliente, né, repito, que nós da CEMIG não temos provocado a fazer a migração enquanto não houver o resultado dessa consulta pública da ANEEL com pleno entendimento do que ele terá como benefício lá no Mercado Livre sendo irrigante, né? Os que estão chegando, a gente está fazendo reunião às vezes, comentando isso tudo, mas deixando esse cliente ciente de que a hora que a legislação mudar, nós vamos revisitar esses números, né, esses cálculos, e eventualmente convidá-los aí para uma atualização, né, dessas avaliações. E aqui, gente, é só compartilhando com vocês, né? A gente, apesar de estar aqui calejado, né, mais de 30 anos trabalhando no Mercado Livre, acessando todas as faturas, né? De vez em quando a gente cai em alguma pegadinha. Chegou para nós essa fatura, e aí eu mandei lá para o Gabriel, né? Que vocês todos também devem conhecer, que é o nosso que está lá na nossa equipe, que fornece as propostas, cotações, os estudos para vocês, e aí eu mandei para o Gabriel, falei, olha, Gabriel, eu vou te mandar essa fatura, eu preciso só que você espelhe para mim um estudo de irrigante, né, porque o cliente está insistindo muito, eu quero mostrar no gráfico para ele que assim, é temerosa essa migração, e aí o Gabriel me devolveu essa fatura falando assim, olha, ele não vai migrar, não é porque ele é irrigante, não, é porque ele tem muita compensação e, na verdade, não é irrigante. Essa distribuidora usa o horário reservado, né, para poder guardar ali as medições desse horário, mas vejam que a tarifa que ela está aplicando do horário reservado é idêntica do fora ponta. Ele não é um cliente gigante, não tem nenhum benefício, nenhum decote aqui nos itens de fatura, né, do desconto que ele teria do horário reservado. Então, se a gente olhar só aqui, né, a gente vai achar que ele é o gigante, porque tem aqui um horário HR sendo discretizado na fatura. Mas quando eu olho a tarifa, não, não. Eu não estou dando desconto na tarifa, eu só estou discretizando, né, em mais um posto tarifário aqui o consumo dele, mas no final das contas eu poderia ter somado aqui e faturar tudo no fora ponta. Então vejam, né, que o nosso desafio como consultores é bastante grande e que a gente deve de fato namorar essas faturas, né, antes da gente poder, né, conversar com o cliente, fazer qualquer provocação, né, no sentido de movimentá-lo para o Mercado Livre. É uma entidade realmente importante, né, na nossa relação com o cliente. Então, pessoal, fazendo as considerações aqui, né, para esse cliente o irrigante, o aquicultor, né, que usa esse benefício de 70% a 90% de desconto aí no grupo A gente precisa aguardar, né, a consulta pública para entender como que a ANEEL vai pacificar o enquadramento de benefícios simultâneos para esse cliente. Nos parece que, de fato, ele vai ter que escolher, vocês estão acompanhando essa MP 300, né, numa luta danada para reduzir subsídio, reduzir custo aí, fatura, e não nos parece que o caminho vai ser manter, né, esses benefícios simultâneos para um cliente que já tem um benefício tão alto como esse. A gente só de olhar as faturas, né, mesmo que não tivesse essa CP, se é um cliente que desloca grande parte desse consumo para o horário reservado, não há que se falar em levar esse cliente para o Mercado Livre. Isenções tributárias. Nós pegamos um cliente aqui desse perfil que, além de tudo, tinha, né, o ICMS já é reduzido, além de tudo, ele conseguiu uma isenção lá na justiça para não pagar nada de ICMS, além de ser o gigante, né, mais um benefício que ele tem. E aí a pergunta é, essa isenção, né, a sua assessoria contábil entende que indo para o Mercado Livre você levaria ou não? Porque se houver o risco de não levar, também eu tenho que colocar isso na conta, né, porque eventualmente isso pode virar custo para ele no Mercado Livre. Então, né, são nuances assim que a gente precisa ficar atento. E por fim, eu quero só comentar com vocês e mostrar aqui, né, uma fatura nossa da CEMIG-D de Belpitante,
que é uma fatura que chega de maneira muito recorrente lá para o Gabriel, né, com uma dúvida se esse cliente pode migrar ou não. Não pode. O Belpitante, puramente com a fatura, desta forma, não pode, né? Esse cliente precisa, apesar de atendido na média tensão, pedir para ser classificado no grupo A, portanto, contratando uma demanda. Então, a CEMIG só starta, né, a proposta para esse cliente se nós tivermos aqui o CUSD, né, que esse cliente já assinou com a distribuidora falando que ele está indo para o grupo ser faturado no grupo A. Tem um outro cliente, que é o cliente atendido no subterrâneo, muito comum na região de São Paulo e do Rio, ele já está atendido no sistema subterrâneo, e aí, né, o parceiro precisa entender com a distribuidora como fazer com ele a conversão também para o grupo A. S, contratando a demanda. Cada distribuidora tem uma forma, né, de fazer essa mudança, né? A CEMIG não dá assessoria nesse sentido, né, porque é uma questão muito ligada às distribuidoras, não está com foco no mercado livre, mas se vocês encontrarem algum cliente que já estejam fazendo essa transformação para o grupo A e tenham um custo assinado, a gente pode recepcioná-lo aqui também no mercado livre varejista. Aqui na CEMIG é relativamente fácil, quando a gente pega uma fatura de Belpitante, identificar esse cliente como Belpitante. Tem duas dicas, né, que eu queria passar para vocês. A primeira, se ele está ali como convencional B2, grupo B, mas tem cobrança de energia reativa na fatura, significa que ele está ligado na média tensão e que ele é um Belpitante. Se ele tem lá nas informações gerais, né, citando que ele tem perdas de transformação de 2,5%, acrescendo, portanto, o consumo que está passando lá no medidor em 2,5%, é uma informação que nos direciona, né, para classificar esse cliente como Belpitante. Em outras distribuidoras, não é fácil desvendar esse mistério. Ou a gente precisa estar em campo e ver a conexão desse cliente lá na média tensão, ou a gente precisa lá, né, consultar a distribuidora ou o pessoal da manutenção para entender como que é a conexão desse cliente, se de fato ele é um belpitante. Esse cliente é um cliente que dá um trabalho, né? Normalmente as demandas são baixas do belpitante, então dá uma remuneração de comissão mais baixa também e costuma dar um pouco de trabalho aí, né, para o parceiro que quer fazer essa conversão. E mais ainda, tem a competição da GD por assinatura, porque como a tarifa dele é alta, muitos têm GD por assinatura com descontos bastante interessantes. Então, eu gostaria, né, com esse slide do Belpitante, de encerrar aqui o compartilhamento, né, dessas informações, agradecer muito, né, por vocês que ficaram conosco até agora. Para mim, eu repito, né, é um trabalho, compartilhar, assim, a nossa experiência de campo, né, esse pouco conhecimento que a gente adquiriu nesses anos de trabalho, né, com os clientes, principalmente, com o mercado, para mim é um prazer muito grande. Então, estejam à vontade para nos acionar, para, né, ficar com vocês aí nessa jornada, né, de atendimento, de conversão desses clientes, para que a gente possa crescer juntos e trazer aí as melhores soluções, os melhores enquadramentos para os clientes que vocês acessarem no mercado. E aí, Daniel, já fico à disposição de vocês para as perguntas, né? E os esclarecimentos aí que vocês precisarem sobre algum tema. Beleza, Gisélia, como sempre, né, muito didática, né, muito esclarecedora, sua explicação, né, e eu acho que foi muito engrandecedora, né, para a gente, que os parceiros, né, a gente sabe, né, eu conversando aqui com alguns parceiros aqui no WhatsApp, né, que estão aqui online, falando, né, que realmente é muito complexo, né? A gente sabe que existem muitas nuances, muitas diferenças, né? E para isso, né, eu falo com todos os parceiros que a gente está aqui para passar esse know-how, para a gente construir junto soluções, né? A gente sabe que o Mercado Livre, pessoal, não é uma solução
né? São muitas soluções que existem, então é muito difícil você construir uma solução individual, né? Solucionar um problema do cliente individual. Por isso que vocês vão ter, né, um atendimento aqui em conjunto. Hoje eu vou Sim. começar aqui com uma pergunta do Ulisses, né, que eu achei interessante aqui. E aí eu acho que vai muito nessa linha que eu falei, né? A importância da gente analisar em conjunto antes, né? Ele diz o seguinte, assim, após a migração do Mercado Livre, né, com a instalação do Grid Zero, né, e o cliente, né, que perdeu esse excedente de energia solar, né, que você mesmo explicou, né, no Mercado Livre, ele não pode compensar esse excedente de energia solar. Esse cliente que compensava perdeu e ele viu que a economia que ele teve não era, né, a que ele imaginava, né? Foi uma economia, né, menor, muito possivelmente continuou sendo uma economia, mas menor do que ele tinha, né? E aí, assim, conta para a gente um pouquinho, né, da importância dessa análise prévia, né? E também, né, sobre essa questão até e agora eu posso voltar para o cativo, eu posso resiliar o contrato, né? Aí a gente fala um pouquinho do tempo de contrato no Mercado Livre, né? Que ele já vai ter um contrato assinado, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa situação. Ah, excelente. Então, é por isso, né, pessoal, que eu reforcei tanto a importância da gente fazer essa análise bastante cuidadosa, né, e mostrando para o cliente o desconto efetivo. Às vezes o cliente, né, viu ali uma simulação de cativo para livre, sem considerar a perda desse benefício da compensação que ele já tinha, e ele se frustra. A gente vê muitas propostas sendo entregues para clientes com GD que não consideram a perda desse benefício da compensação. Então, isso mostra, né, Ulisses, só o nosso reforço aqui, né, da gente gastar realmente um tempo de análise maior para esse tipo de cliente. E no Brasil, gente, o cliente que vai para o Mercado Livre, normalmente ele não volta para o mercado cativo. Para voltar para o mercado cativo, existe uma regra regulatória de que esse cliente deve avisar para a distribuidora com 5 anos de antecedência que ele quer voltar. Então, na prática, ele não volta, né? O que a gente vai ver, naturalmente, é uma evolução dessas regras, né? Talvez esse prazo diminua, a gente vai ter janelas para renovar o contrato desse cliente, talvez com preços que façam mais sentido do ponto de vista, né, do desconto para ele em algum momento. Talvez a gente vá ver uma evolução de regra para que esse grid zero deixe de ser necessário e, eventualmente, ele até use essa energia como recurso de curto prazo. Então, isso tudo vai mudando muito. Mas eu acho que o mais importante, embora, né, pelo relato ele tenha se frustrado um pouco com a redução do desconto, pelo que eu entendi, ele está tendo um desconto, né? Então, isso aí a gente precisa também mostrar para ele, né, no horizonte de 5 anos aí, o que que ele teve de ganho com essa migração. Ok, Daniel? Excelente, excelente, Gisele. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que você disse sobre a energia solar, né? O Grid Zero, essas empresas ainda que a gente tem visto, muitas, né? Colocaram a energia solar, né? E eles estão aqui, né, fazendo uma conta, né? Se vale a pena ir para o Mercado Livre. E aí, Gi, eu vou entrar num assunto, eu acho que a gente tem visto muitos parceiros levando para a gente a dúvida, e a gente tem até explicado, de forma uma coisa muito nova, explicado a questão da modulação horária, né, dos clientes que têm geração própria, né? Então a gente tem visto, né, que essa modulação horária, ou seja, esse cliente ele consome muito pouco durante o dia, né? Ou seja, na meio-dia, 1 da tarde, 2 da tarde, é quando as placas solares desse cliente estão funcionando a pleno vapor e ele está consumindo muito pouco. Alguns estudos, né, que a CEMIG tem feito, esse cliente ele vai ser um cliente, vamos dizer assim, caro para o mercado, né? Conta um pouquinho para a gente, né, se é possível ofertar, né, ainda assim fazer ofertas para esse cliente e se ele vai ter um sobrepreço aí, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso, Gui. Excelente. Então, esse ponto da precificação que eu coloquei nas considerações sobre o cliente com GD é exatamente isso, né, gente? O mercado vai sofisticando, vai avaliando o risco de cada perfil, e o cliente que tem geração com solar, o que que acontece?
Durante o dia, que é quando o preço da energia está mais barato, lembrem, né, que a nossa matriz hoje no Brasil tem uma composição de fontes renováveis muito grande, principalmente da solar, eólica, né, durante o dia está bombando a geração, a gente está vendo aí corte de geração, aconteceu essa semana, né, um corte importante de geração solar pelo excesso, então quando tem o excesso, é quando o preço da energia está mais barato, e aí, lá no final da tarde, esse cliente deixa de requisitar da energia, da geração dele e passa a requisitar isso da geradora da qual ele está comprando energia, que é o momento exatamente em que o preço horário começa a subir. Isso gera uma exposição financeira para o gerador dele, para o comercializador, e isso está começando a ser precificado no mercado. Então, todo cliente que tem um perfil de geração com GD, né, o consumo dele está sendo, a curva de carga dele está sendo analisada e está se aplicando aí spreads que estão variando de 20% a 25% no preço que vai ser ofertado para esse cliente no Mercado Livre. Então, é um ponto de atenção, né, que a gente deve ter, mais um, na hora de fazer, né, essa composição de viabilidade para levar esse cliente para o Mercado Livre. E essa é uma novidade recente, né, mas vocês vão esbarrar aí em preços diferentes para propostas de clientes que têm GD. É muito interessante, Gi, a explicação, e realmente, né, a gente pode continuar ofertando, né, isso muito, a gente vai dar economia para esses clientes, mas ele é um cliente diferente, né, realmente, do que não tem geração, né, aquele cliente que é apenas consumidor. Legal. Gi, outra pergunta aqui, até Jailson, ele disse aqui a importância de ter casos reais, né, de falar mais sobre casos reais, mais sobre, igual você mencionou, irrigantes. A gente acabou de falar aqui, pô, um cliente que tem geração própria, né? Então, assim, a gente tem diversos casos reais. Aí eu queria um pouquinho, Gi, que você falasse a importância até da prospecção desses casos reais pelos parceiros, né? Infelizmente, a gente tem aí o Brasil inteiro, municípios e estados, né, e regiões diversas, e a gente realmente não consegue fazer essa prospecção e a importância realmente da nossa consultoria. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, né? Uma vez que o cliente trouxe esse caso real, né, a gente vai aprofundar. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Excelente. A gente vai ter uma aula, viu, Jailson? Já se inscreve para ela aí, que é a nossa experiência de campo, onde a gente vai fazer um recorte exatamente dos casos reais. Uma aula que o nosso consultor master aqui, que é o Mauro, deve fazer, né? Nós o convidamos, tem muita experiência, muita vivência, e vai ser uma aula muito bacana aí para vocês verem esses casos assim, né, mais interessantes. Mas isso que o Daniel comentou, e talvez seja um dos diferenciais mais proeminentes do nosso programa de parcerias hoje, né, que diferencia a CEMIG muito, além da comissão ser alta, é esse aspecto consultivo. É vocês terem a segurança e a tranquilidade, né, de pegar uma fatura ou um caso, né, mais sofisticado, que tenha, assim, um cliente com outros benefícios, com outro perfil de consumo, com outro produto ali, e trazer para que a gente possa fazer esse estudo juntos. E aí é uma oportunidade a gente, né, transferir, trocar conhecimento também. Então, aqui na CEMIG, gente, tem uma coisa que eu acho maravilhosa. Eu trabalho aqui há muito tempo e não há nenhuma pergunta até hoje para a qual eu tenha ficado sem resposta. Não sou eu que sei todas, às vezes nem é o meu líder, mas tem alguém aqui na CEMIG com a competência para nos ajudar, né, a esclarecer qualquer assunto, no jurídico, no regulatório, no campo econômico, no campo de tributos. Então, assim, e é uma empresa que tem, né, uma capacidade técnica muito grande, reconhecida aí no mercado todo, então a gente está realmente à disposição e preparado, né, para enfrentar com vocês aí qualquer caso, né, que vocês trouxerem para a gente fazer um atendimento para esse cliente.
Então, estejam muito à vontade, contem mesmo assim com a nossa estrutura consultiva, né? Porque a ideia é o cliente, em primeiro lugar, levar uma solução assertiva, que faça sentido, que traga resultado, até mesmo porque a CEMIG é uma empresa inclinada, né, a relacionamento de longo prazo, a nossa taxa de renovação de contrato é altíssima, então a gente faz questão de fazer um trabalho muito bem feito, né, para que esse cliente possa vir e permanecer conosco aí todo o tempo que ele tiver ligado. Então, Jailson, né, se tiver algum caso assim mais complexo, viu, pode contar com a gente aqui, para nós Perfeito, estudarmos juntos. perfeito, Gi. Isso aí realmente mostra que a CEMIG, ela tem esse diferencial, né? O nosso programa de parceiros tem esse diferencial, né? De estar próximo. O que a gente precisa, pessoal, são as faturas, tá? São as indicações, são as prospecções, que aí realmente é com vocês, né? Então, tragam faturas do Grupo A que a gente vai solucionar. De mais outra aqui, bate-bola, que aí eu acho que a gente vai entrar um pouquinho na fatura, né, que você mencionou, do Vinícius, né? Ele está perguntando aqui, toda fatura tem que ser detalhado o valor da demanda incentivado, né? Estou imaginando que ele detalhado a questão do Do desconto, né? Então, acho desconto. que do desconto, né? Eu queria que você mencionasse um pouquinho essa, esse procedimento que tem a Câmara de Comercialização envolvida, tem a distribuidora e tem, né, o fornecedor de energia ali. Então, falam brevemente, né, essa triangulação aí, que eu acho que é Sim, interessante para quem não conhece. ótima pergunta, Vinícius. Todo cliente que compra energia no Mercado Livre, ele tem a opção de comprar mais de um produto, e são basicamente dois: a energia convencional, que é uma energia pura, que não carrega com ela nenhum tipo de benefício, e uma energia incentivada, que é uma energia que carrega com ela um benefício de desconto na parcela da demanda. Quando ele vai para o Mercado Livre, automaticamente compra uma fonte compra uma energia incentivada, automaticamente a CCE monitora essa compra, o registro desse contrato do fornecedor dele lá, observa se esse fornecedor está entregando uma energia com esse benefício para ele e rebate essa informação para o distribuidor, porque a regra é: se eu compro energia de fonte incentivada, tanto o gerador quanto quem compra dele usa desse benefício do desconto. E como que a distribuidora sabe que esse cliente tem esse benefício? Através da Câmara de Comercialização de Energia. A Câmara é uma entidade que passa a fazer parte do mundo do cliente quando ele vai para o Mercado Livre. É ela que disciplina, organiza, monitora, constrói com a ANEEL as regras de monitoramento do Mercado Livre. A grosso modo, é como se fosse a nossa B3, né? Ela está ali para disciplinar, né, as compras de ações, fazer ali a ponte e monitorar isso tudo. Então, a Câmara informa para a distribuidora que aquele cliente tem direito à aplicação de um desconto X. E é mandatório, né, pelos procedimentos lá tarifários, que a tarifa, que a fatura mostre esse desconto, até porque esse desconto é um subsídio e, de alguma forma, isso precisa estar na base da distribuidora para depois ela receber as compensações na tarifa. Então, sim, né, o cliente que compra é obrigatório que haja lá, né, a evidência na fatura de que ele tem esse benefício. E quem forma esse benefício para a distribuidora é a Câmara de Comercialização, observando o contrato que o fornecedor desse cliente registrou lá. Legal, Gi, legal essa explicação, né? Mostra um pouquinho a complexidade e, né, justamente essa necessidade de vocês ter um representante na Câmara, um representante que entregue realmente esse percentual de desconto, né? E a CEMIG, a gente sempre fala, a CEMIG, ela faz tudo conforme, né, o que está no contrato, a gente não deixa de entregar nenhum percentual, e se entregar, a gente compensa ali né, tem aquele mecanismo de compensação que a gente De não vai entrar nesse compensação. detalhe. E, hoje, vamos mais uma pergunta aqui do Wilver. Ele pergunta aqui: cliente que possui biodigestor ou biogás também é considerado GD? Né? Esse cliente pode aderir ao Mercado Livre? Precisa desconectar seu gerador? Né? Acho interessante aí, porque Ah, são legal. particularidades, né?
Então, nós já tivemos um cliente biodigestor enquadrado como GD. E eu fiquei aqui, né, conversando com ele, tentando entender aquela curva que ele me mandou. Falei, gente, mas eu nunca vi essa curva com geração solar. Ele falou, não, eu sou um biodigestor enquadrado como GD2. Interessante, né? Então, a gente precisa ver o enquadramento que esse cliente tem, né? Se ele já tem ali, entrou no sistema de compensação, se ele cadastrou esse biodigestor como uma geração distribuída. A gente fala GD, né? A gente usa muita solar, porque é a maioria esmagadora da geração distribuída, mas há outras modalidades de geração distribuída. E uma delas é a geração através desses biodigestores. Então, sim, esse cliente pode, e o rito de análise que nós faremos com ele é exatamente esse que eu mostrei para vocês. Legal, Gi. Excelente. Acho que a gente está encerrando, né? Vamos, deixa eu ver aqui. A gente tem, como é que tá o nosso tempinho aí, Ryan? A gente está no limite já. Estamos indo no limite, né? Vou fazer mais uma. Eu vou fazer Tá. mais uma pergunta aqui. E aí, Gê, acho que essa pergunta aqui ela tem muito mais a ver com o nosso mercado, né? E eu acho que a gente vai pegar um gancho para as próximas aulas, né? Para os próximos encontros, que a gente vai aprofundar um pouquinho em relação a produtos, em relação a descontos, mas acho que aí é para você falar um pouquinho para dar uma introdução das próximos encontros, né? Deixa eu ver aqui, o Walter, né? O Walter fala aqui com a gente assim, o que impacta no total do desconto para um cliente, né? Fiz a primeira cotação e as duas opções vieram com descontos de 16% e 11%, né? No próprio material que a CEMIG tem, e a publicidade da CEMIG fala-se em até 35% de desconto, né? Então, como justificar essa diferença? Então, fala um pouquinho, Gi, assim, no que a gente vai entrar para as próximas aulas, né? Assim, pô, esse 35%, esse número aí que a gente acha, pô, esse número aí é irreal, né? Mas é que a gente sabe que já foi real, já vendemos. Então, fala um pouquinho aí, né, o que vai ter, e aí depois eu encerro. Tá ótimo. Então, eu vou fazer aqui a avant-première da próxima aula, que é a aula de produtos, né? Em que a gente vai, Walter, diferenciar e comentar com vocês como que esses descontos são calculados. O desconto final que a gente propõe para um cliente quando ele vai para o Mercado Livre, ele tem três panos de fundo de cálculo. O primeiro, como que esse cliente usa energia, principalmente no horário de ponta. Se ele usa muita energia naquele horário de 17 às 20, ele tende a ter uma percepção de desconto maior. O segundo, a tarifa da distribuidora onde esse cliente está localizado. Quando a tarifa é muito alta, a tarifa média, eu posso dar um desconto maior. Quando a tarifa média é muito baixa, como em algumas regiões de São Paulo, por exemplo, o meu desconto vai ser menor, claro. Eu mesma já fechei contratos de 35% na região lá da Energisa, que tem uma tarifa muito alta, né? A CEMIG, a gente tem aqui alguns contratos de 35%. E o terceiro principal, que esse aí, né, a gente vai comentar um pouquinho nessa aula de produtos, mas eu já vou adiantar que é o preço da energia que está circulando no mercado naquele momento. Claro, toda proposta, né, tem como principal influenciador de desconto preço. E o preço de energia no Brasil ele é extremamente volátil, né? A gente tem aí a composição da matriz sendo, né, ancorada no clima, água, né, sol e vento, e uma questão de aversão a risco, né, que o governo vai calibrando aí de vez em quando, e esse ano estava calibrado muito alto, então a gente vai entrando em períodos, por exemplo, agora, agosto, né, é o mês clássico, em que o preço da energia costuma subir, os descontos caem,
para depois, na proximidade do período úmido, o sistema de formação de preço enxergar a chuva chegando e abaixar esse preço de novo. Então, a gente tem que aprender a conviver com a energia como a gente convive lá com a Bolsa de Valores, entendendo que há uma volatilidade alta e educar o cliente para essa volatilidade e para aproveitar as oportunidades de preços baixos para que ele possa, né, não se arrepender depois. O preço estava, desconto estava 25%, agora está 11 e tal, né? Mas é isso. Esse é o ambiente do nosso negócio, um ambiente de volatilidade alta, mas também entendendo, né, que a gente vai ter aí muitas janelas, né, de descontos bons, de preços bons. Se cair um dilúvio no final do ano, por exemplo, né, essa informação do até 35% passa a ser factível de novo. Então, quando a gente fala até 35%, é porque de fato ela existe. Quando? Quando o preço da energia no mercado está bastante baixo. E a gente vai ter janelas em que vamos enxergar isso. Agora, só para, Daniel, completando também o raciocínio, às vezes a gente, né, o cliente vê essa propaganda, quer esperar esse desconto de 35% acontecer de novo, é um desconto que eu devo dizer, né, que não é um desconto muito recorrente, ele acontece, mas só quando o preço mergulha muito, mas se ele está ali com um desconto de 20%, por exemplo, né, nós estamos reduzindo um quinto do custo de energia dele, isso faz sentido, esse cliente precisa ser estimulado a fechar esse contrato, né, porque a cada mês que ele espera, é mais um mês que ele perde de economia, e se eu for empilhar clientes que estão esperando aí 6 meses o preço cair, olha o tanto de economia que ele já perdeu por não ter tomado a decisão de abraçar um desconto de 20 ou 25%, né? Então, essa dinâmica também, né, da gente levar o cliente a essa reflexão de perda de economia por delongar a decisão esperando que a energia vai chegar num desconto de 35% também é um dever de casa que a gente faz assim de maneira constante aqui na frente de vendas, né? Exatamente, exatamente. Rapidamente aqui, uma outra pergunta que eu esqueci do Edson, né? Eu acho que vai muito na questão da fatura e no negócio do Gabriel, né? Que o Gabriel sempre vai atender. Ele falando que é uma empresa concorrente, sempre pede o histórico de consumidor de 12 meses, né? Como obrigatoriedade. Como é que é na CEMIG, né? Na CEMIG a gente sabe que a gente pede sempre fatura, né? Não, muito um pouquinho, né? Aí até a importância do Gabriel, que o Gabriel para fazer essa análise. As faturas, de um modo geral, sabe, Edson, trazem esse histórico ali. São raras as distribuidoras que não trazem esse histórico, né? E o Gabriel costuma fazer uma média, né, para que a gente possa fazer o cálculo do consumo, de um desconto que seja mais assertivo. Mas se você mandar a fatura sem esse histórico, nós vamos usar os dados daquela fatura para emitir a cotação. Se tiver alguma particularidade, alguma sazonalidade, né, a gente espera que vocês nos tragam essa informação, ou na eventualidade a gente fazer uma reunião com esse cliente também a gente busca, mas chegou fatura aqui, vocês terão uma proposta na mão, tendo ou não o histórico de 12 meses, ok? Sei, sei. Ô, pessoal, então eu acho que a gente vai encerrando, né, o nosso primeiro encontro aqui eu acho que já é um sucesso, né, uma mentoria, muitos parceiros, né, eu acredito que esse engajamento é o que a gente quer, né, aí eu peço perdão, né, algumas perguntas a gente não vai conseguir responder, né, até os meus amigos aqui, o Ronaldo falou até em encerramento de contrato, Ronaldo, depois a gente vai entrar em alguns detalhes, eu acho que até em outras, nos próximos pontos, a gente explica mais um pouquinho sobre esse encerramento. O Rubens falou em BES, né? BES é um pouquinho bem mais complexo, né, Rubens? A gente vai buscar aqui algumas respostas, a gente fala nas próximas. E o André, né, perguntou sobre um tema muito espinhoso, que é a MP 1300 e os descontos, né? A gente não tem essas respostas, André, né? A gente está no momento ainda de definições, mas aí a gente sempre fala, né? Eu acho que eu até vou encerrar, porque é o seguinte: fiquem tranquilos que a CEMIG ela sempre vai ter uma questão de negociação, de ver o cliente, de ver o lado, de sentar com o cliente. Né? A gente tem um lema aqui muito interessante que é o seguinte: nós não sentamos em cima de contrato, nós sentamos na frente do cliente para negociar. Né? Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. Se a MP
terminar com os descontos. Cara, a gente vai sentar com os clientes, né, e ver os clientes que já têm contrato, os que, né, lógico que a gente tem que ver as regras, né, não tem regra nenhuma definida, nem no Congresso, muito menos na Câmara de Comercialização. Então, é só essa palavra final que eu deixo. E aí, Gi, eu quero que você dê uma palavra final aí para os nossos parceiros, né? E que a gente tem conversado tanto, que a gente tem tanta alegria e felicidade de tê-los, né? E o que a gente quer mais é engajamento. Eu deixo com você a palavra final. Primeiro, né, agradecer por vocês terem embarcado conosco nesse projeto da mentoria. Está só começando, né, a primeira aula. Nós teremos aí mais encontros durante o mês de agosto. Para nós é uma oportunidade realmente de trocar e também esperamos receber os feedbacks, né, que vocês tenham aí em relação ao conteúdo, né, o que a gente passou aqui, se precisa colocar mais informação, alinhar essas expectativas de vocês e dizer que vocês, por favor, contem conosco aqui no dia a dia, né? Viu vários nomes aí de pessoas que a gente conversa sempre muito aqui no WhatsApp, né? Eu, Daniel, a Lohane, o Gabriel, o Bruno, né? A Daniela, a gente está à disposição, tem um time de consultores também junto conosco, né? Sempre que a gente não puder, vai ter alguém para atender vocês, para estar aí na ponta com o cliente. A ideia é que a gente cada vez mais se aproxime, né, para poder entender e aumentar essas taxas de conversão. É bom para o cliente, é bom para o CEMIG, é bom para o parceiro. Então, a gente espera realmente encontrar com vocês aí na próxima semana, né, na aula sobre os produtos da CEMIG. Eu acho que vai ser bem rico, né, bastante detalhado. A gente vai ter muita oportunidade ali também de trazer informações que vão agregar no dia a dia de vocês. Então, em nome da CEMIG, eu agradeço, né? Acho que a Lohane vai comentar um pouquinho agora sobre o sorteio, né, Daniel? Dos Isso, aí brindes. a gente deixa com você aí e da pesquisa, né? Excelente, pessoal. Muito obrigada, Gi, por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Você arrasou. Obrigada, Dani, por esse apoio aí Obrigada, também. Lu. Eu coloquei aqui a pesquisa de satisfação, tá, no chat, para vocês preencherem sobre a nossa mentoria de hoje, até para a gente poder melhorar para as próximas. Eu já reforço o convite da nossa próxima mentoria, vou perturbar vocês bastante aí, mandando o convite da nossa próxima aula. E agora vamos à parte mais esperada, né, que é o nosso sorteio. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estão conseguindo ver minha tela já? Não está te ouvindo, Gi? Lô, aparece uma praia paradisíaca. O sorteio é uma viagem para essa Uai, que praia? sonho! Vamos lá. Estão vendo a página do sorteio já? Agora sim. Perfeito, pessoal. Eu já peguei a nossa listagem, tá? Que vocês preencheram, coloquei aqui. Vamos ao primeiro sorteado. Tiago Diniz, parabéns. Foi o primeiro sortudo da vez. Como eu disse, né? São 3 sorteados. Vamos sortear o segundo. Dieter. Nossa, que nome difícil. Dieter, que Dieter, bom! parabéns. Muito bom. E o terceiro, Marcos Santos. Gente, parabéns aos 3 ganhadores, tá? Assim que a gente finalizar aqui a nossa agenda, eu vou chamar vocês no WhatsApp para a gente combinar direitinho a entrega do brinde. E você que não foi sorteado dessa vez, não fique triste, que todas as próximas aulas a gente sempre vai ter 3 sorteios, tá? Então, se você não conseguiu dessa vez, ainda tem mais 4 aulas para você ter essa sorte de ser sorteado. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo que está aqui, por esse tempo que vocês dedicaram para aprender um pouquinho mais com a gente. Peço mais uma vez que vocês preencham a pesquisa de satisfação para a gente melhorar nossas próximas aulas. Qualquer dúvida, vocês têm meu contato, eu fico à disposição, tá?
Muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Gi, Dani, Leopoldo, por fazer essa aula tão rica. Tenho certeza que todo mundo gostou e até a próxima. Obrigada, Lohane. Pessoal, tudo de bom, viu? Espero encontrá-los daqui a pouco, né? Alguns a gente já vai conversando aqui nos bastidores. Um abraço, viu, gente? Obrigada. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.